Marx. O materialismo histórico. O materialismo histórico é uma teoria marxista que defende a ideia de que a evolução e a organização da sociedade, ao longo da história, ocorrem de acordo com a sua capacidade de produção e com suas relações sociais de produtividade. A teoria de Karl Marx tem como base o que ele chamava de concepção materialista da história. Seu pensamento, nitidamente engajado com as lutas proletárias, teve como base uma síntese de três correntes distintas: a economia política inglesa, o socialismo francês e a filosofia alemã. Da união dessas ideias, ele construiu um raciocínio inédito que ficou conhecido como materialismo dialético histórico. Essa teoria consiste no desenvolvimento mais elevado sobre a interpretação materialista e dialética da evolução histórica do homem. Para Marx, a realidade material será sempre a grande responsável por todas as condições de vida capazes de expor ao ser humano sua condição existencial, sendo que dela devem partir todas suas formas de ideologia, ou seja, as visões de mundo. Diante dessa formulação, pode-se deduzir que não é a ideia que produz a realidade, mas sim a realidade que produz as ideias, que acabam se correlacionando de forma dialética para modelar as constituições sociais. Inserido no contexto do pensamento alemão que deu origem ao racionalismo, idealismo lógico, e ao romantismo, idealismo sensível, resultando no materialismo contemplativo, Marx defendia a prática de um materialismo ativo. No entanto, seu materialismo não pode ser encarado de forma empírica, porque Marx acreditava que o racionalismo era ainda muito abstrato quando comparado ao materialismo dialético, uma vez que matéria e ideia são categorias opostas que se interrelacionam, mantendo uma espécie de unidade. Seu pensamento político criticou todas as correntes socialistas por não ter um caráter decididamente transformador, somente reformador. Ainda que para Marx a evolução e a revolução são dialéticas e cada partido operário, ao realizar suas metas curtas, se torna inútil. Enquanto oposição, ele defendia o socialismo científico em oposição a um socialismo romântico, ou o comunismo revolucionário, para se opor ao mero reformismo. Ele defendia também não apenas a melhoria das condições de vida do proletariado, mas, acima de tudo, a própria emancipação deste, com o fim da condição proletária. Não se tratava de amenizar a exploração, mas sim de exterminá-la. No entanto, as condições dessa emancipação, que só a prática poderia realizar, estava nas condições reais em que estava inserida. Por isso, em Marx, é o desenvolvimento do capitalismo que criou a proletarização. É o exército que vai destronar a burguesia, pois a própria hostilidade que o capitalismo produz sobre a condição proletária gera as condições subjetivas para a explosão revolucionária. De acordo com a dialética marxista, as leis do pensamento correspondem às leis da realidade. Portanto, a dialética consiste em pensamento e realidade ao mesmo tempo. A contradição dialética não é somente uma contradição externa, mas sim unidade das contradições e também identidade, como esclarece o próprio Lefebvre. A dialética é a ciência que mostra como as contradições podem ser concretamente idênticas, como passam uma na outra, mostrando também por que a razão não deve tomar essas contradições como coisas mortas, petrificadas, mas sim como algo vivo e imutável, lutando uma contra a outra. Os momentos contraditórios são situados na história com sua parcela de verdade, mas também de erro. Não se misturam, mas o conteúdo, considerado como unilateral, é recapturado e levado a uma instância mais elevada. O aspecto central da crítica marxista está na questão de como compreender o que é o homem, lembrando que ele defende que não se trata de ter consciência e, muito menos, de ser um animal político que dá ao homem o sentido da sua existência, mas sim o fato de ele ser capaz de produzir suas condições de existência, tanto do ponto de vista material quanto ideal, ou seja, aquilo que o diferencia. Se o homem é historicamente determinado pelas suas condições, e responsável por todos os seus atos. Nesse caso, todas as teorias de Marx estão baseadas na existência humana, com o objetivo de também mostrar uma visão econômica da história, além de propor uma visão histórica da economia. A teoria marxista busca explicar a evolução das relações econômicas nas sociedades humanas no decorrer do processo histórico. De acordo com a concepção marxista, haveria uma dialética contínua das forças entre fortes e fracos, repressores e oprimidos. Nesse sentido, a história humana teria avançado por uma luta permanente de classes, como enfatiza claramente o início do primeiro capítulo de O Manifesto Comunista, de Marx e Engels.
A história de toda a sociedade passada é a história da luta de classes. Classes essas que, para Engels, são os produtos das relações econômicas de sua época. Mesmo com todas as diversidades aparentes, a escravidão e o capitalismo seriam etapas sucessivas de um só processo. Com isso, a base da sociedade estaria na produção econômica e sobre ela se ergue uma superestrutura, um Estado e as ideias de toda a natureza. Marx almejava a inversão da pirâmide social, com o poder sendo colocado a favor do proletariado, como a força capaz de deter o capitalismo e de construir uma sociedade socialista. Ele afirmava que a história segue certas leis imutáveis conforme avança de um estágio a outro. O comunismo, na visão dele, seria o último e mais alto grau de desenvolvimento, e a grande solução para a compreensão dos estágios do desenvolvimento estaria na relação entre as diferentes classes de indivíduos na atividade produtiva. Para o marxismo, a luta de classes é o meio pelo qual a história humana avança historicamente. Por acreditar que a classe dominante nunca deixaria o poder por livre e espontânea vontade, a luta e a violência eram necessárias e inevitáveis. O Manifesto Comunista pode ser considerado como um conjunto de ideais em que os revolucionários da época acreditavam, por conter os elementos necessários à compreensão das transformações sociais do ponto de vista econômico. No que diz respeito à estrutura, traz uma pequena introdução, 3 capítulos e uma conclusão sucinta. A introdução destaca a força do comunismo ao expor o modo comunista de ver o mundo e também suas finalidades. A parte 1, denominada Burgueses e Proletários, resume a história da humanidade, quando duas classes sociais antagônicas dominam o cenário. A maior contribuição desse capítulo está na descrição das grandes transformações que a burguesia industrial provocava no mundo, representando um papel histórico essencialmente revolucionário. Marx e Engels relatam o fenômeno da globalização que a burguesia implementava no comércio pela navegação e pelos meios de comunicação da época. O manifesto fala de ontem, mas ainda parece atual. Marx afirmou que a estrutura de uma sociedade depende da forma como os homens organizam a produção social de bens. A produção social, segundo ele, engloba 2 fatores básicos: as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas constituem as condições materiais de toda a produção, representam as matérias-primas, os instrumentos, as técnicas de trabalho e até os próprios homens. Reconhece-se o grau de desenvolvimento das forças produtivas de uma nação a partir do aperfeiçoamento da divisão do trabalho. As relações de produção são a forma pelas quais os homens se organizam para executar a atividade produtiva. Elas se referem às diversas maneiras pelas quais são apropriados e distribuídos os elementos envolvidos no processo de trabalho. Assim, as relações de produção podem ser cooperativistas, como um mutirão, escravistas, como na antiguidade, servis, como na Europa feudal, e capitalistas, como na indústria moderna.